Boa tarde, meus alunos. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, né? Então, hoje, na nossa aula de História do terceiro ano, né? Hoje nós sempre estamos falando sobre cidades, né? Nós falamos sobre a cidade, primeiro a cidade de Ouro Preto, a cidade de São Paulo, sobre a cidade de Salvador, né? E hoje nós vamos falar sobre algumas cidades mineiras. Eu tornar a falar sobre as cidades mineiras. Então, meus alunos, eu vou mandando o texto, né, da aula que eu estou dando, do livro de vocês. Vocês não têm livro, mas eu estou enviando o texto. Vocês lê o texto e assistem a aula para poder responder a tarefa, viu? Porque vai o texto, viu? Eu estou mandando o texto junto com a aula. Então, vamos lá. Algumas cidades mineiras, entre os anos de 1690 a 1750, foram encontradas ouro e diamantes na região que hoje corresponde a Minas Gerais. A notícia sobre a descoberta do ouro espalhou-se por diversos lugares do Brasil e também de Portugal, o que gerou uma grande migração de pessoas com o objeto de explorar as minas encontrar ouro e enriquecer. As atuais cidades de Ouro Preto, Mariana e Diamantina, por exemplo, são as antigas vilas fundadas nesse período, um período mais que habitavam essas cidades. Além dos garimpeiros que tinham autorização para explorar as minas, um grande número de escravos responsável por realizar diferentes tipos de trabalho. Comerciantes, proprietários de terra, artesãos, funcionários do governo portugueses que fiscalizavam as minas, cobradores de imposto, entre outros habitantes da cidade. À medida que mais pessoas chegaram às cidades mineiras, cresciam. Algumas traziam os produtos que passaram a ser comercializados, mas nas vilas da região. Como isso, muitos profissionais começaram, como alfaiate, barbeiro, médico, multiplicaram-se grandes, importantes. Então, começaram a chegar. Então, gente, aqui nós vamos falar sobre as cidades mineiras. Qual foi as cidades que foram citadas aqui, as cidades mineiras? Foi Ouro Preto, novamente, vamos falar de Ouro Preto. Foi Mariana e a cidade de Diamantina, não foi? São essas três cidades do estado de Minas Gerais que nós vamos falar hoje. Então, aqui ela diz, a cidade de Ouro Preto, nós já falamos sobre ela um dia desse, mas ela é uma cidade colonial e ela fica na Serra da Espinhaço, fica lá na Serra do Espinhaço, na zona leste do Brasil. É conhecida pelas suas arquiteturas barrocas, né? A cidade de Ouro Preto, ela tem muitas arquiteturas barrocas e tem as construções antigas, né? Que é um patrimônio cultural, né? Que a gente já foi falando. A partir de 1969, a descoberta do ouro atribuiu diversas pessoas, foi chamando muita gente nessa época, entre os bandeirantes escravos para trabalhar nas minas, na cidade de Ouro Preto. Então foi chamando, com a notícia correr, então quando correu uma notícia que lá tinha muito ouro, muitas pedras preciosas, então o povo foi procurando atrás para poder
adquirir a riqueza, né? Então, nessa época lá, apareceu muita gente, viu? Muita gente. As pessoas migravam, que eram os imigrantes, que migrante quer dizer, ato de deslocar, saindo de um país ou uma região para morar em outro lugar. Então, migrar, tá dizendo, pessoas que estão migrando, estão saindo do seu país para outro país, estão saindo da sua região para outra região, em busca de morar em outro lugar, em busca de alguma coisa, né? E os garimpeiros. Garimpeiros eram pessoas que trabalhavam na exploração da mina. Os garimpeiros, que é chamado as pessoas que trabalham na mina, são chamados de garimpeiro. Então, era isso que ocorria lá. Então, as pessoas migravam, ou seja, vinham de outros lugares para morar na cidade mineira, trabalhar nos garimpos. Então, vinha outras pessoas de outros lugares, não era só de lá, vinha de quando saiu a notícia que lá tinha muito ouro, muito diamante, então eles foram, o pessoal chamou a atenção. Quando é mesmo de hoje, quando surge um emprego em algum lugar, o povo corre tudo para lá, para poder ver se consegue o emprego, né? Então, nessa época também, quando surgiu que Minas Gerais, geralmente Minas Gerais é uma cidade que tem muitas minas, né? Ouro, diamante, ferro. Então lá chamou muita atenção do povo para lá. Você vê que todas essas cidades que nós já conversamos aqui sobre Minas Gerais, sempre ela é em cima, fala sobre o ouro, né? Sobre o ouro. Então, gente, eles migravam para isso, para trabalhar nas minas, né? Nas minas de ouro. E lá, então, isso aqui era Ouro Preto, né? Agora, Mariana. Gente, Mariana é outra cidade de Minas Gerais também. Lá também, lá também tem usinas de mineração também, né? Mariana é uma cidade histórica também, ela é uma cidade histórica. Quase toda a cidade de Minas Gerais são cidades históricas, que foi construída naquela época da colonização, né? Foi naquela época que foi construída. Então, a cidade histórica, por conta lá tem várias igrejas e suas construções. Essas construções, elas chamam a atenção, porque foi feita há milhares de anos atrás. E ela fica a construção marcada pelas obras, né? Pelas obras que foi feita essas igrejas, elas são muito bonitas, tem muita obra do Aleijadinho e de vários outros artistas. Então tem muita obra. Mariana está localizada no estado de Minas Gerais também. Mariana foi a primeira vila, passou a cidade e foi a primeira capital do estado de Minas Gerais. Foi Mariana, cidade de Mariana. Que nessa época ela era a vila, aí passou a cidade para ser a capital do estado de Minas Gerais. Isso aconteceu no século XVIII. No século XVIII. Foi uma das maiores cidades produtoras de ouro para o Império Português. Ela produziu muito ouro e eles levavam para Portugal. Então, por isso que diz do Império Português, porque tiravam daqui para levar para Portugal, né? Então, eles tiraram toda a riqueza daqui e levaram para Portugal. Mariana ficou conhecida também, houve um desastre ambiental muito grande em 2015, e ela também ficou muito conhecida, você via falar toda na televisão, toda hora do desastre que houve. Foi conhecida por causa do rompimento, lá rompeu uma barragem, foi rompida nessa época, a barragem de Fundão, que lá ela foi a barragem de Fundão, que ele extraía uma grande parte da zona rural, viu?
ela destruiu uma grande parte da zona rural. Quando ela rompeu essa barragem, estourou e saiu levando tudo, acabando com casa, com animal, até com o ser humano. Então, foi nessa época, em 2015, por isso que ela ficou uma cidade muito falada também, por conta disso também, do rompimento dessa barragem que houve lá em Mariana, né? Lá em Mariana. Agora nós temos Diamantina. Diamantina, ela foi consagrada na história do Brasil, uma parte desde o século XVIII também, quando se tornou a principal centro de extração de ouro e diamante. Lá em Diamantina, o nome Diamantina por conta da extração tanto de ouro como de diamante. No Brasil, na época, lá na região, era chamado de Aroau, do Tijuco. Ele passou essa palavra Tijuco, ela se chama, na época chamava Tijuco, mas ela é uma lama, e essa lama dava na linguagem dos índios. Essa lama eles chamavam de Tijuco, viu? Mas o significado dela é a lama da língua dos índios. Ela é chamada Tijuca lá. Era uma lama, viu? Lá em Diamantina, porque é onde eles estavam em a busca de quê? Do ouro e do diamante, lá em Diamantina, né? Na cidade de Diamantina. Então nós falamos das 3 cidades. Quem foi? Ouro Preto, Mariana e Diamantina, né? Diamantina. Aqui nós estamos vendo essa imagem aqui, lá no livro de vocês vão ver esse texto com essa imagem aqui é a cidade, o cotidiano dos trabalhos na rua da cidade da mineração, de Minas Gerais, viu essa aqui. E essa outra figura aqui, essa imagem aqui, vocês estão vendo essa imagem, você pode observar lá, que essa imagem, vocês observem bastante essa imagem, que vocês vão responder. Então, o fato que aqui são os trabalhadores trabalhando na mina, né? Trabalhadores na mina. Porque todos os trabalhadores são negros, que vocês estão vendo aqui, eles são os negros, escravizados, e eles estão todos trabalhando aqui, eles são negros, são escravizados e são vigiados pelos soldados, viu? Além disso, eles são escravos, negros e também vigiados pelos soldados, viu? Ele não podia fazer nada de errado lá, que o soldado estava vigiado pelos soldados. Então, aqui ele está dizendo, vocês observem bem, vocês estão vendo aqui as minas, viu? As pedras, retirando aqui a mina de ouro, de diamante. Aqui ele está dizendo que relação você identifica entre o surgimento e o desenvolvimento das cidades de Diamantina, Mariana e Ouro Preto. O que quer dizer essa identificação entre o surgimento e o desenvolvimento dessas 2 cidades? Foi através de quê? O desenvolvimento dessas 2 cidades, dessas 3 cidades, aliás, das 3 cidades, que é Ouro Preto, Mariana e Diamantina. O surgimento, além do surgimento dela, o desenvolvimento dela. Foi através de quê? Essas 3 cidades, ela foi surgida com o desenvolvimento de quê? O desenvolvimento das minas de ouro, né? Que lá, o que era que falava na época, era o ouro. Então, as 3 cidades surgiram com o desenvolvimento do ouro, porque se não tivesse ouro, talvez não tivesse nem surgido essa cidade, né? Da descoberta das minas de ouro, viu? Ela foi por conta da descoberta das minas de ouro, diamante, na região em que atraía muitas pessoas para esse local. Então,
foi o surgimento dela, o desenvolvimento dessas 3 cidades foi por isso. Por conta do surgimento, descoberta das minas de ouro, que o principal na época era a descoberta das minas de ouro, e o diamante também, não era só o ouro, tinha o diamante, a região que atraía muitas pessoas para esse local, viu? Que atraía muitas pessoas. E lá, para você indicar, lá o que era que eles faziam? Aqui está dizendo, à medida que mais pessoas chegavam à às cidades mineiras, escravizavam, algumas traziam produtos que passaram a ser comercializados nas novas vilas, na região. Como isso, muitos profissionais, como alfaiate, barbeiro, médico, multiplicaram-se, ganhando importância. Então, o que eram os moradores dessa cidade? Quais eram os moradores dessa cidade? Eram quem? Os artesãos, escravos, sertanejos, funcionários do governo, proprietários de terra, comerciantes, médicos e mineradores. Então, as pessoas que passaram a viver nessa cidade, eles eram os artesãos, vocês podem ler o texto que está lá. Os artesãos, escravos, funcionários do governo, proprietários de terras, comerciantes, médicos e mineradores. Essas são as pessoas que passaram a viver nessas 3 cidades, viu? Então, foram que passaram a viver nessas 3 cidades. Que é a cidade... Qual foram a cidade? Ouro Preto, Mariana e Diamantina, né? As 3 cidades. Nós falamos um pouco sobre Ouro Preto, Diamantina e Mariana, né? Porque Ouro Preto, nós já sempre estamos falando em Ouro Preto. Agora acrescentou mais Mariana e a Diamantina. Então, gente... Lá no texto que eu estou enviando para vocês, lá tem uma tarefazinha com 3 questões. Eu quero que vocês me respondam essas 3 questãozinhas. Só ler o texto que vocês vão entender e vão responder, certo? Só ler o texto, tem que ler o texto, que se não ler não vai responder. Então, gente, uma boa tarde, tudo de bom para vocês. Um abraço da tia, beijo, tchau. Fique com Deus.